Então, hoje eu quero falar contigo que você precisa deixar Deus te purificar. Você precisa deixar Deus purificar você. Deus trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração. Você precisa permitir a ação de Deus na sua vida. Porque Deus só faz aquilo que eu deixo, que eu permito. Deus não faz o que eu não deixo Ele fazer. Então nós precisamos ser trabalhados, lapidados, transformados, mas eu preciso permitir que Deus me transforme, me purifique, me molde. Vamos comigo em Provérbios 25, versículo 4. Leia com o pastor o que diz a Bíblia Sagrada. Todo mundo junto, o que diz sua Bíblia? Tira da prata o que, pessoal? As escórias. E olha o que a Bíblia diz, e sairá um vaso para o fundidor. Vamos ler de novo? Tira da prata as escórias. Então eu quero que você preste atenção. A prata, se você encontrá-la no estado bruto, na natureza, ela está lá, você olha para ela, ela não tem brilho, ela, sabe? Você olha assim e se puxa, talvez você até confunda com outro metal, outra pedra e diga que não tem valor. Agora, você faz ela passar por um processo, o processo de purificação, aonde você vai trabalhar aquele material, você vai expor aquele material ao calor, ao fogo, e o fogo vai fazer com que todas as escórias, tudo que tem ao redor daquele material se desprenda, e a prata continua lá até que ela cria aquela cor que você conhece, e ela então amolece, e você transforma ela no material que você quiser. Transforma num brinco, numa corrente, no que você for utilizá-la. Agora observa, para ela virar o objeto final que você encontra às vezes numa loja, num lugar, ela tem que passar por um processo de purificação, de transformação. Então Deus está dizendo que se eu tirar da prata as escórias, se transforma num vaso para o fundidor. Em primeiro lugar, todo mundo olha para mim. Você tem um grande valor. E Deus sabe o valor que você tem. Porque a Bíblia diz que Ele pagou por ti um alto preço entregando Jesus naquela cruz. Agora o que tem que fazer com você? Você precisa ser purificado. Todo ser humano tem um grande valor para Deus. Diga assim, eu tenho valor. Amém? Todo ser humano tem valor para Deus. E você tem um grande valor. Agora, o que Deus quer fazer na tua vida? Você precisa deixar Deus te purificar. Deus tirar de você toda a escória. Tirar de você todos os pensamentos errados. Às vezes a escória da criação que não foi tão boa. Às vezes coisas que você foi deixando entrar, se impregnando com o pecado, com esse mundo e com tantas coisas que fazemos que não agrada a Deus. Só que Deus não vai te obrigar. Você tem que se oferecer e dizer para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me molde. Quero que o Senhor faça de mim um instrumento nas tuas mãos, um vaso na mão do fundidor. Eu quero ser uma bênção. Deus não vai chegar e vai dizer, não, eu vou fazer tal. Não, Ele espera que você se entregue. E é o que eu vim dizer para você aqui hoje nessa reunião. Você precisa se entregar. Precisa deixar Deus moldar, Deus fazer a obra, Deus transformar você no que Ele deseja. Você está perdendo tempo vivendo do jeito que você está vivendo, andando do jeito que você está andando. Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. Mas para Deus fazer a obra completa, eu preciso me entregar. Tem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja, sentados num banco, ouvindo a palavra, assistindo os cultos, mas ainda não se entregaram. Não deixaram Deus fazer a obra completa nas áreas da vida dessa pessoa que Deus necessita fazer. Deus sabe do valor que você tem, só que agora Ele quer começar um processo de tirar de você as escórias, tirar aquilo que impede Ele de usar você, impede você de ver o próprio valor que você tem e impede as pessoas de verem o quão precioso você é. Agora eu tenho que permitir Deus fazer essa obra na minha vida. Eu tenho que deixar Deus me transformar, Deus me moldar. Deus só faz o que você permite que Ele faça. Quem é que quer ser purificado? Diga glória a Deus. Você quer ser purificado de verdade? Sim ou não? Tá bom, você não faz nem ideia do que você está pedindo, agora eu vou começar. Agora, nós necessitamos nos entregar. Deus, eu quero mudar esse pensamento, eu não quero mais praticar esse pecado. Eu não quero mais na minha vida o que não agrada a Deus. Ele pode fazer a obra,
Só que você precisa se entregar. Tem gente que é antigo na igreja, conhece a Bíblia, só não se entregou. Não deixou Deus fazer a transformação que Ele deseja, fazer a obra que Ele quer fazer. Que obra é essa, pastor? Vamos em Isaías 48. Então eu preciso deixar Deus me transformar, fazer a obra que Ele quer fazer. Isaías 48. Vamos juntos lá para nós meditarmos. Então eu preciso me entregar, permitir que Deus faça a obra, transforme, modele, faça o que Ele deseja. Isaías 48. Todos acharam? Isaías 48. Isaías 48. Tem alguém que precise de ajuda? Todos? Vamos lá comigo? Versículo 10. Leia o que diz o versículo 10 na sua Bíblia. Isaías 48, 10. Eis que te purifiquei. Olha o que Deus está falando aqui. Mas não como a prata. Quando ele diz que não é como, é que a prata é exposta ao fogo, a uma temperatura altíssima. Ele não está dizendo que ele vai fazer menos. Ele está dizendo que não como ela. O trabalho dele é parecido, mas é diferente. Pode ser até mais. Aí ele diz aqui, mas não como a prata. Aí olha o que Deus vai falar. Proveite na fornalha. Da onde, pessoal? Da aflição. Então, em primeiro lugar, como é que se purifica a prata? Em primeiro lugar, se purifica com fogo. Você coloca ela no fogo porque o fogo ele derrete tudo. O fogo faz com que alguns elementos possam se separar dela. Então, quando eu digo para Deus, Deus me purifica, se prepare, porque Deus vai vir com o que na nossa vida? Com fogo. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que o Deus que nós servimos, Ele é um fogo consumidor. O Deus que nós servimos, Ele é um fogo consumidor, Ele vai vir com fogo. Quando você diz, Senhor, eu estou me entregando, eu quero que o Senhor me transforme, me molde, eu não quero mais agir desse jeito, não quero mais esse pecado, eu estou na igreja, eu entendi a palavra, mas agora eu estou abrindo o coração, eu estou me entregando, eu quero Jesus, eu quero que o Senhor quebre esse vaso velho e faça um vaso. Mas quando eu peço para Deus me quebrar, eu tenho que entender uma coisa, que o processo de quebrantamento, ele é dolorido. Então, quando eu digo, Deus, eu me entrego, me purifica, tira a escória, faz a obra. Ele vai fazer a obra, como ele disse, me colocando na fornalha. Às vezes Deus vai nos colocar no fogo, Deus vai permitir pessoas, situações, Deus vai permitir problemas, Deus vai permitir lugares. Ele é um fogo consumidor e eu tenho que me aproximar dele, para que o fogo de Deus queime na minha vida o que não agrada a ele, para que o fogo de Deus queime na minha vida o que não vem dele. O que vem de Deus não vai destruir, não vai matar você. É só para você melhorar. Eu não preciso ter medo dos desafios, das situações, mas eu preciso permitir que Ele me purifique. E Ele diz que vai me purificar. Eu não tenho que me preocupar, porque o que vem de Deus é para me aperfeiçoar. Eu não tenho que desistir. O problema é que muitos que estão na igreja, eles até oram, Deus quebra esse vaso velho, Deus me transforma, Deus eu quero ser uma pessoa nova. Mas quando começa a vir o fogo de Deus, quando Deus começa a vir, a pessoa desiste, ela desanima, ela pede para sair. E Deus não te chamou para desistir, para pedir para sair, para desanimar. Deus te chamou para ir até o fim. Agora, quando você ora, Deus me transforma, Deus faz a obra, Deus me purifica, se prepara, porque virão situações que vão moldar você. E depois da tempestade, você nunca mais é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e para todos os discípulos disse, entrem nesse barco. E o Deus que mandou eles entrarem no barco, sabia que no caminho deles o que viria? Uma tempestade. Deus sabia que viria uma tempestade, foi Ele que mandou eles entrar no barco. E aquela tempestade era parte do processo para transformar o Pedro no apóstolo que ele se tornaria. E foi na tempestade que o Pedro andou sobre as águas. Irmão, a fé do Pedro nunca mais foi a mesma. Pode saber, depois das lutas, das adversidades, depois da fornalha, depois do que Deus forjar e moldar você, você nunca mais vai ser o mesmo. O Pedro, quando ele sai daquela tempestade, ele chega do outro lado, ele é outro homem. Qual o apóstolo na Bíblia que você lê, que a Bíblia diz que a sombra dele curava? Tem algum apóstolo? Só o Pedro.
Só que tem gente que diz assim, ai pastor, como eu queria que a minha sombra curasse. Tá bom? Você quer ter o que o Pedro tinha? Você vai ter que passar pelo que o Pedro passou. Só que quando vem as lutas, vem as provas, vem as situações difíceis, vem a fornalha, a gente quer fugir. Não, estou pedindo para sair, eu estou desistindo, isso não é para mim. A gente prefere ficar na nossa zona de conforto, continuar do mesmo jeito. Agora você tem que permitir que Deus te purifique. Como é que ele diz no 10? Eis que te purifiquei, mas não como o quê, pessoal? Como a prata. Eu provei-te na fornalha do quê? Da aflição. Então, às vezes, vão vir situações, vão vir lutas, vão vir problemas, vão surgir dificuldades, vão aparecer circunstâncias na nossa vida. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme. Pastor, se levantou a tempestade, continua firme. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo sem a autorização do Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele está usando pessoas, situações, lugares para tirar a escória, para transformar você, para moldar você. Existem tempestades na vida que é o diabo que levanta, você repreende, o mar se acalma, o vento para. Mas e a tempestade no barco que o Jonas estava? Todos oraram e repreenderam. A tempestade parou? Porque aquela tempestade não era o diabo, era Deus. E se tem alguma coisa na tua vida que tu está orando muito e até agora Deus não te respondeu, tu tem que perguntar para Ele. Por quê? Porque se fosse o diabo, tu repreendia, o diabo saía. Mas quando é Deus, tu pode orar, não sai. Por que aquela tempestade se levantou? Porque Deus queria que o Jonas mudasse. Tem tempestades na sua vida que só vão parar quando você entender que você tem que mudar. Quando você entender que tem alguma coisa errada na tua vida. Tu deveria ter se arrependido, deveria ter abandonado, deveria ter voltado atrás. A tempestade se levantou porque o Jonas tinha que mudar. Quando você repreende, o vento e o mar não se calam, é porque não é o diabo, é Deus. E Deus tem um objetivo às vezes com essa tempestade. E enquanto eu não entender, não mudar e não me arrepender, a tempestade não acaba. Então Deus vai nos purificar. Ele vai usar situações. E a tempestade fez o Jonas voltar atrás. Tem tempestades que ele envia para fortalecer a fé. O Pedro, depois de andar sobre as águas, não era mais o mesmo. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego caíram onde? Mas olha para aqueles homens depois que eles saíram da fornalha. A fé deles nunca mais foi a mesma fé. Por quê? Porque a fornalha transformou eles. E às vezes Deus usa a fornalha, a situação, a luta. Quando você orar, me quebra, Deus. Se prepara que Ele vai te quebrar. Às vezes você está no pecado, Ele permite que todo mundo fique sabendo. E às vezes Ele expõe você ao ridículo para quebrar o nosso orgulho e nos fazer mudar. Então Deus vai usar situações, pessoas. Às vezes a gente está reclamando, por que eu estou passando por isso, por aquilo? Não, Deus, eu confio em Ti, a minha vida pertence a quem? Ao Senhor. E quem sabe o Senhor está usando essa situação para que eu te busque mais, para que eu ore mais. Quem sabe o Senhor está usando essa situação para forjar a minha paciência, o meu caráter, para forjar a minha fé. Tem situações que a gente enfrenta que às vezes parece que Deus estica a nossa fé. Tem situações que às vezes a gente diz, eu não vou aguentar. Pastor, vontade de chutar o balde. Não chute o balde, porque às vezes dentro desse balde está a bênção que Deus tem para você. Eu orei. Senhor, eu me entrego, eu quero que o Senhor me purifique. Aonde que o ourives coloca a prata? No fogo. E às vezes para nos transformar, Deus vai levar você para o fogo. Nós não somos os mesmos depois que vencemos a tempestade. Vamos no mesmo livro do profeta Isaías, e eu quero que você vá comigo no versículo 43. Vamos lá com o pastor. Isaías 43. Então se prepare, porque Deus nos prova onde? Na fornalha. Pastor, mas eu não estou pronto. Não esqueça que eu vou te dizer, você não entra pronto na fornalha, mas você vai sair pronto dessa fornalha. Deus não te leva para lá quando você está pronto. Quando você enfrenta a fornalha, você não está pronto, mas tenha certeza, quando você sair, você vai estar pronto para o que Deus quer fazer. Isaías capítulo 43, vamos lá. Aí diz a Bíblia aqui, quem é que quer ser purificado aí, diga glória a Deus. Você entendeu o que você está pedindo? Deus às vezes vai usar situações, vai usar pessoas, vai provar a minha fé, vai testar a minha obediência, vai às vezes esticar a minha fé. E eu preciso confiar nele e ficar firme. Isaías 43, versículo 1. Vamos ler todo mundo junto comigo. O que diz 1? Mas agora... O que diz a Bíblia? Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó... Irmão, todo mundo começa como Jacó. Quem é o Jacó? É aquele que conhece a palavra, mas continua mentindo, pecando, continua malandro, fazendo coisa errada. Tem muita gente dentro da igreja que ainda é um Jacó. Não foi formado, não se converteu e não se transformou em Israel.
Tem gente que vai sair da igreja aqui e vai ficar ouvindo música do mundo. Ou seja, você está tendo duas vidas, uma dentro da igreja e outra fora. Tem gente que vai sair da igreja aqui e vai ficar olhando coisa que não presta na televisão, que não agrada a Deus. Tem gente que vai sair da igreja e vai voltar para o pecado. A pessoa está na igreja, bate cartão todo domingo, mas ainda não se converteu, ainda não se entregou para que Deus purifique, faça a obra completa. E Deus não vai te obrigar, não. Ele está esperando você se entregar. E se você não se entregar, você pode passar a vida inteira dentro da igreja, você não vai entrar no céu. Aí diz a Bíblia aqui, ó, vamos lá, leia comigo o versículo 1, como é que diz? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Irmão, todo mundo um dia tem que deixar de ser Jacó e tem que se transformar no Israel de Deus. Leia comigo. E que te formou, ó Israel. Irmão, se entrega hoje, deixa ele te formar, te purificar, deixa ele fazer o processo. Você vai sair uma pessoa muito melhor. É dolorido. Às vezes vai dar vontade de desistir. Calma, se entrega na mão do olheiro. Às vezes dói quando ele começa a moldar, mas você vai sair uma pessoa muito melhor. Aí diz mais aqui, ó, não temas. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando. Talvez, pastor, eu estou numa tempestade, estou numa luta, numa situação. Fale com Deus. O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer que eu faça? Pastor, minha luta não termina. Então pergunte para Deus. O que está faltando? O que Ele quer que você faça? Por que isso? Peça uma direção que Ele vai te dar. Aí diz aqui, ó, não temas, porque eu te chamei, eu te remi e chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Agora o 2, o que diz a Bíblia? Quando passares pelas águas, o que a Bíblia diz? Estarei contigo. E às vezes a gente passa pelas águas. Quem é que está levando a gente pelas águas? Não é o diabo. Quem é que está levando? Irmão, mas tem gente que não conhece o Deus que serve. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo o quê? Mas tem gente que não conhece o Deus que serve. Se começa a vir fogo para a nossa vida, já está desistindo, trocando de igreja, pedindo para sair, porque não quer mudar, não aceita o processo que Deus quer transformar você. O nosso Deus é o Deus que às vezes vai nos guiar por situações, por lugares, e tudo que Deus fizer ou permitir na nossa vida, é para que a gente seja melhor, é para forjar você, fazer de você o vaso que Ele quer. Presta atenção, quem é que levou Jesus para o deserto? Foi Deus ou o diabo? Quem foi, pessoal? Quem é que botou o Pedro no barco e mandou ele entrar no meio do mar e ia passar por uma tempestade? Foi Deus ou o diabo? Foi Deus. O salmista Davi sabia que era o Deus dele. Ele dizia, Ele me faz andar por pastos verdejantes. Mas ele dizia, mas ainda que eu ande no vale da sombra... Mas tem gente que só quer andar com Deus nos pastos verdejantes. Às vezes Deus vai nos levar para o vale. Quem é que pegou Ezequiel e levou ele para o meio do vale? Quem foi? E tudo que Deus está fazendo é para você crescer. O que está acontecendo na tua vida não é para te destruir, mas é para fazer você crescer. Amém? Porque tudo coopera para o nosso, e é isso que eu tenho que entender. Deus está querendo trabalhar em nós alguma coisa, só que a gente às vezes ainda não entendeu. Aí diz o 43, quando passares pelas águas, olha o que Deus está dizendo, eu estarei, Ele não nos abandonou. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ou não estava? Deus está com você, deixa Ele te purificar. E Ele nos purifica na fornalha. Às vezes com fogo, com uma situação. Ele vai lá, Ele está trabalhando a nossa vida, nos moldando. Deixa Ele fazer de você um vaso que vai ser útil para Ele. Aí diz aqui, ó, quando passares pelas águas. Aí diz, e quando pelos rios, o que diz a Bíblia? Eles não te submergirão. Os rios é um desafio um pouco maior do que as águas. Porque a água, ela está parada. Você passou por ela. Agora o rio, geralmente ele tem correnteza. E Deus não disse que é para você parar e deixar a correnteza te levar, como já levou muita gente e tirou do propósito. Ele disse que você vai passar pelo rio. Ah, pastor, mas eu estou me afogando. Ele disse, você não vai se afogar. Não vai te submergir. Ele está contigo. Pastor, mas eu não aguento. Dobra o seu joelho e vai orar. Ah, mas eu não tenho força. Dobra o seu joelho e vai buscar força em Deus, em vez de ficar reclamando. Deus é a sua força. Você quer vencer essa situação? Dobre o joelho e fale com quem? Com Deus. Porque Ele disse, você vai passar pelo rio. Agora continua comigo. O que mais que nós vamos passar às vezes por desafios? E quando passares pelo que agora, pessoal? Pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá onde?
Então, olha só, Deus está falando, você não vai passar só pela água, às vezes você vai passar pelo fogo. Situações completamente extremas, situações completamente opostas, mas ele diz, você pode passar pelo fogo, mas não vai te queimar e nem a chama vai arder em ti. Ou seja, Deus usa pessoas, às vezes pode usar pessoas que servem ao diabo para moldar você, e às vezes usa pessoas que servem a Deus para moldar você, às vezes cobrar você, exigir de você, fazer tantas coisas. Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu me entreguei para Ele me purificar, para Ele me moldar, Ele sabe por qual caminho Ele está guiando a minha vida, e o que eu tenho que confiar é que tudo o que está acontecendo faz parte do processo. Deus está moldando você. Você se entregou para que Ele tirasse a escória. Você pediu para que Ele quebrasse o vaso velho e fizesse o quê? Não reclame. Ele vai usar situações, pessoas, circunstâncias, lugares. O que eu tenho que fazer é confiar. 2 Coríntios capítulo 2. Novo Testamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos lá com o pastor. E olha só o que a Bíblia diz. A gente não entra pronto, mas você vai sair pronto. Porque se Deus te botou na fornalha para te preparar, te purificar, te transformar, fique firme, não desista. 2 Coríntios 2, versículo 9. Pega a caneta e sublinha esse versículo, pastor. O que diz o 9? E para isto vos escrevi também. Olha o que o Paulo escreveu e olha o que Deus faz. 2 Coríntios 2, 9. Para por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E Deus quer que eu seja obediente aonde? Em tudo. Então Deus vai usar situações, pessoas, lugares, para às vezes me testar, me provar. Ele está dizendo, eu vou te levar para a fornalha, e lá eu vou preparar, vou forjar você, vou tirar as escórias, vou fazer você mudar, transformar você. A mudança não é fácil. Fácil é a gente ficar acomodado e dizer, tá bom assim, eu não quero mudar, porém você não entra no céu. Então ele está dizendo, olha o que ele diz, para por essa prova saber se sois obedientes aonde, pessoal? Você é obediente em tudo. Às vezes Deus vai deixar alguém ferir você, para saber se você é obediente no perdão. Às vezes Deus vai dificultar o nosso caminho, para ver se eu vou ser obediente em perseverar, ou se eu vou ser o primeiro a desistir. Então ele vai testar a minha obediência, o meu caráter. Ele às vezes vai colocar alguém que vai nos exigir demais, e ele vai querer saber se eu vou ser submisso. Às vezes ele pode colocar alguém acima de nós que está com menos capacidade do que nós. Nós temos mais capacidade do que aquela pessoa, para ver se vamos obedecê-la. Deus vai nos testar, provar, moldar em tudo. Pare de reclamar dos problemas. A Bíblia não mandou você reclamar, a Bíblia diz, em tudo dai, porque tudo está cooperando para o teu bem, tudo faz parte do processo, Deus está moldando você. Quando você sair dessa fornalha, você vai ser um vaso para o Senhor. Você vai salvar a sua casa, a sua família, os seus colegas, quem tiver ao seu redor, Deus vai poder contar com você. Agora tem que aguentar o processo, tem que ficar firme. Deus não mandou você desistir. Olha o que o Tiago diz no capítulo 1. Vamos lá, carta de Tiago, vamos lá, epístola. Tiago, capítulo 1. Vai um pouquinho mais para frente. O problema é que a maioria dos crentes são tudo mimimi. Começou um probleminha, eles já estão desanimando, desistindo. Para com isso, meu irmão, fica firme. Você tem que ir até o fim. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Por que o Senhor está permitindo? Por que o Senhor está deixando? Porque tudo tem um propósito. Deus quer nos ensinar, nos moldar, trabalhar o nosso coração, o nosso caráter, trabalhar o nosso jeito de ser. Às vezes trabalhar a sua paciência. Vamos lá, Tiago capítulo 1. Todos acharam? Então leia com o pastor o versículo 2. Ele não está escrevendo isso aqui para pessoas do mundo, mas para pessoas da igreja. Tiago capítulo 1, versículo 2, leia com o pastor. Qual é a primeira palavra que diz a sua Bíblia? Como é que ele começa dizendo 2? Leia com o pastor, o que está escrito aí? Meus? Está falando para pessoas do mundo ou que conhecem a Jesus? Para irmãos, eu e você. Vamos lá, meus irmãos, leia isso aí comigo. Tende grande gozo quando cairdes em várias
Tentações, essa palavra do grego é melhor traduzida para prova ou teste. Deus está dizendo, quando Deus te testar, fique feliz. Porque Deus está te testando, Ele está te preparando, Ele está moldando você para o próximo nível. Ninguém vai para o próximo nível se não passar no teste. Você entra na fornalha, mas você vai sair de lá preparado. Então ele está dizendo, fique feliz quando vierem lutas, provações. Não fique chateado com as pessoas, com os lugares e com as circunstâncias, porque Deus às vezes está permitindo e está usando aquelas pessoas para fazer isso, porque Ele está trabalhando em você. Ele está testando a sua obediência, está testando sua fé, seu caráter, aprimorando você. E daí ele diz, fique feliz quando você cair em várias provas. Aí ele diz aqui, 3, por quê, pessoal? Leia. Sabendo que a prova da vossa fé, o que ela produz, pessoal? Paciência, ou pode ser traduzido por experiência. Quando a nossa fé é provada, aquilo nos dá uma experiência. Você acha que o Pedro era o mesmo? Depois que ele entrou naquele barco com Jesus, depois daquela noite, daquela tempestade, depois que ele caminhou sobre as águas, você acha que o Pedro era o mesmo? Meu Deus, o Pedro era outro homem. A fé do Pedro agora era uma fé inabalável. O Pedro andava pela rua, a sombra dele curava, porque ele teve uma experiência com quem? Com Deus. Mas a experiência foi a prova da fé dele. Naquela noite, na tempestade, a fé dele foi provada. E ele teve uma experiência que fez ele se transformar num outro homem. Quando Daniel caiu na cova dos leões, você acha que quando ele saiu da cova ele era o mesmo? Nunca mais. A fé dele era completamente outra. A fé dele no Deus dele era uma fé tremenda, porque ele sabia que o Deus dele é poderoso para fechar a boca de quem? Do leão. Irmão, depois da luta isso não é o mesmo. A gente tem que aprender que às vezes Deus vai provar a minha fé, e a prova da minha fé vai me produzir uma experiência. Você ficou doente, se orou, ficou curado, sua fé é outra. Próxima vez que aparecer uma doença, tiver alguém doente, você vai ter mais fé para orar ou não vai? Sua fé é outra, pessoal. Sua fé está fortalecida. Você sabe quem é o seu Deus. Os sintomas podem continuar e você vai ficar firme dizendo, pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Porque eu já experimentei de Deus. Eu conheci o Deus que cura. E eu sei que Ele curou uma vez, Ele é o mesmo ontem, hoje. E Ele vai curar de novo. Então as experiências, as lutas, elas fortalecem a nossa fé, e às vezes Deus está usando isso para nos ensinar. Aí diz aqui o 3, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz o quê? Paciência. E para que Deus permite as provas? Para que Ele quer tirar a escória? Para que Ele me coloca na fornalha? Para que Ele permite essas situações? 4, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. E diz a Bíblia, para que Deus está fazendo? Pega uma caneta e sublinha isso aí. Para que sejais o quê? Perfeitos, completos, sem faltar em coisa. Tudo que Deus está fazendo é para me aperfeiçoar. Levante a sua mão e diga, essa tempestade não é o meu fim. Diga, é para mim crescer. E tudo que Deus está fazendo é para nos aperfeiçoar. Agora presta atenção que eu vou te falar. Diante de um texto aonde ele está falando de luta, de prova, de dificuldade, de situações que vão testar a nossa fé, ele vai dizer que você tem que pedir uma coisa para Deus. A maioria, quando enfrenta luta, problema, dificuldade, lutas, adversidades, a primeira pedido delas, mentira, Deus, me leva, Deus, eu quero dormir hoje, morrer, não quero acordar mais. Primeira coisa que a pessoa pede, ai Deus me tira, eu vou falar com o pastor, não quero mais fazer a obra, eu vou dizer que eu estou saindo da igreja, ai o fogo está vindo, não estou aguentando, é muita pressão. Deus te botou na fornalha, Ele quer transformar. Às vezes o fogo que você está passando hoje é resposta de uma oração que você fez. Às vezes tudo que você está vivendo agora é resposta de uma oração que você fez, e Ele está te preparando para te dar a resposta. Então o que eu tenho que fazer é ficar firme. Agora olha o que ele vai dizer para você pedir. É a única coisa que você vai pedir na luta. Pega uma caneta e escreva do lado desse versículo, que é a única coisa que você vai pedir na hora das lutas. Bah, mas eu estou com uma luta no meu casamento. A única coisa que tu vai pedir isso aqui. Eu estou com uma luta na minha saúde. A única coisa que tu vai pedir isso aqui. Eu estou com uma luta no meu trabalho. Tu só vai pedir isso aqui. Tu não vai pedir para sair. Porque Deus não mandou tu fazer isso. Leia o 5, vamos lá. O que eu vou pedir na hora da luta? Ah, pastor, eu fui injustiçado, eu estou triste. O que está escrito no 5? Se algum de vós tem falta do quê? Sabedoria. Faça o quê? Peça a Deus. O que Deus mandou eu pedir na hora da luta? O que Ele mandou eu pedir? Não estou ouvindo. Ele mandou você pedir para sair? Ele mandou você desistir? Ele mandou você fechar as portas? Ele mandou você se mudar? Ele mandou pedir o quê? Olha para o irmão do lado e diga, não é para fugir, é para pedir sabedoria.
Porque às vezes a pessoa foge. Ela foge do fogo, ela foge da fornalha, ela foge das mãos do olheiro. E Deus não mandou fugir, Deus mandou pedir o quê? Ele não mandou pular do barco. Ele quer que você ande sobre as águas. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele no meio dessa tempestade. E quando você chegar do outro lado, você não é mais o mesmo Pedro. Você vai ser uma pessoa completamente diferente. Você vai poder ajudar as outras. Então na hora da luta ele não disse, peça para sair, desanima, faz. Não, não, não. Ele disse, peça o quê? E é o que você vai pedir. Pode me moldar, Deus. Pode tirar as escórias, pode tirar o que está errado, pode me botar no fogo, pode me transformar. Só o que eu vou pedir é que o Senhor me dê sabedoria para ficar firme e para ir até o fim. Porque eu quero ser um vaso nas mãos de quem? Do olheiro. Quando Deus tirar toda a escória da sua vida, o pecado, pensamento, comportamento, caráter, quando Deus conseguir tirar tudo que Ele tem que tirar, quem olhar para você não vai te reconhecer. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixe o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.